Olá, 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 pessoal. Eu estava conversando com a Berenice antes de entrar. Pensa, eu, fã da Berenice, conversando com a Berenice Piana. Oi, olá. Vamos entrando, que agora a gente tem uma super live com a Berenice Piana, que eu sou muito fã e eu tenho certeza que vocês também. Oi, Gra. Gente, chama o povo, aperta o coraçãozinho aí. Vamos ver aqui que... A Berenice, eu acho que já... Peraí. Não, a Berenice não chegou aqui. Então, gente, olha, nós vamos ter oportunidade de conversar com a Berenice Piana, que é coautora da Lei Berenice Piana. Ela tem uma lei no nome dela. Pensa isso. E eu tô aqui, assim, bajulando mesmo, porque eu adoro a Berenice. Eu aplico a Lei Berenice Piana todos os dias da vida. Coloquem os corações, gente. Ó, chamem o pessoal lá do grupo, porque eu não consigo sair mais aqui pra ir lá chamar, tá bom? Boa noite, pessoal. Boa noite, Cláudio. Vi que você tá cheio de live legal aí, hein? Live top. Gente, quem ama Berenice Piana? Quem ama essa mulher? Ela vai contar pra gente a história dela. De quando começou, né? Esse processo todo. Pra falar sobre a lei. Deixa eu curtir pra falar sobre a elaboração da lei, a trajetória, os obstáculos encontrados. Isso tudo a Berenice vai contar pra gente aqui. Prestem muita atenção, que é... Boa noite. Tem gente falando que não tá conseguindo... Tem gente falando que não tá conseguindo... Ó, já chamei a Berenice, aí... Tudo Tava bom? aqui, Berenice, te bajulando, falando que tava conversando com a Berenice, que eu tô, Obrigada, assim, querida. Muito obrigada. muito feliz. Eu tenho certeza que tem muita gente que tá aqui, que tá ansiosa por essa live, que é a live do século, conversar com a Berenice. Pensa, você pega Oh, uma meu lei, Deus. você aplica a lei todo dia e você conversa com a Berenice. Muito Então, obrigada por todo esse carinho, gente. Primeiro, deixa eu dizer que eu sou uma mãe como qualquer uma de vocês. Estamos todos no mesmo barco. É sempre para mim um prazer conversar com outras famílias. Por quê? Porque eu me sinto irmã de todas vocês. Na verdade, é isso que somos, todos irmãos nessa causa. Pode ter certeza. com certeza. Então, Berenice, seja muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceitado o convite. E hoje a gente quer ouvir a sua história, quer ouvir do que aconteceu desde a data do pensamento para a criação da lei. Olha, eu tenho que criar uma lei para o meu filho ser, de fato, ter os direitos garantidos, até os obstáculos, até a aprovação da Lei Berenice Piana. Nós sabemos que você teve muitos desafios, tenho certeza disso. Você teve que lutar muito. Às vezes você ficava decepcionada com algumas coisas que você estava vendo aí pela frente. Mas você não desistiu e hoje nós temos uma lei que de fato funciona, né? Então a gente quer muito ouvir essa história. Tá certo. Olha só, Michele, existe um fato que existe sempre em cada luta no mundo, seja sobre qualquer causa, tem que haver algo que nos motive. E nos motive de verdade, fortemente, para que você leve isso até o fim. O que é maior que um filho para nós? O que é maior que um filho? Não existe, né? Então, seja o que for que aconteça na nossa vida, o que mexe com o nosso filho, mexe com a nossa alma. E a gente vai até o fim. Eu sou mãe de 3 filhos e esse que é autista é o caçula. Hoje ele está com 25 anos. Então, na época, eu tive uma percepção muito rápida de que havia algo errado com ele, porque ele foi dormir de um jeito e acordou de outro. Ele tem o chamado autismo regressivo.
Ele, de uma hora para outra, aos 2 anos de idade, ele mudou completamente a maneira de ser. E eu fiquei muito assustada com aquilo, que de repente eu tinha na minha frente a imagem do meu filho, mas não era mais o meu filho. E eu não sei para onde ele foi. E o meu esforço inicial foi enorme para trazê-lo de volta. Eu tinha que encontrar uma maneira de trazê-lo de volta. Porque ele parou num cantinho e só olhava para as mãos e não comia, não bebia, não chorava, não sorria, não levantava do lugar. Ele foi alimentado por conta-gotas, para você ter uma ideia. Tanto que ele não abria a boca para comer, não queria absolutamente nada. A única coisa que foi aceitando foi o conta-gotas. Então, primeiro, o meu esforço enorme foi para trazer meu filho de volta. E ele voltou, mas nunca mais foi o mesmo, né? Ele voltou completamente diferente, hiperativo, sem noção de perigo, não falava uma palavra. E ele já começou a dizer as primeiras palavras até esse dia. Então, assustei-me muito com tudo aquilo e comecei a pesquisar porque não havia um médico que me desse um diagnóstico. E por ele ser muito bonitinho e muito engraçadinho, ele confundia os médicos. No consultório ninguém achava que ele tinha nada. Imagina, ele só é uma criança agitada, é normal, é assim mesmo. Mas não era. Eu sempre dizia, vocês não conheceram ele antes. Ele não era assim, ele mudou. Então, quando eu vi o esforço que eu tive que fazer para obter um diagnóstico, e só veio aos 6 anos de idade, imagine todo o resto. Eu falei, se para ter o diagnóstico já é uma luta dessas. Bom, aos 4 anos de idade, eu levei meu filho para uma escola perto da minha casa, uma escola pequena, onde eu tinha certeza que ele estaria seguro, e avisei todos da escola que ele era autista. Mas isso era eu dando diagnóstico. Pelo que eu tinha pesquisado, não tinha internet, né, nessa época. Era em livros mesmo, de psicanálise, de psiquiatria, de tudo que eu encontrei. Li muito e tive certeza que era autismo que ele tinha. Na escola eu avisei. E eles falaram, ah, mãe, você é exagerada, né? Ele é uma criança como qualquer outra. Ele estudou 2 meses nessa escola e fugiu, pulou o muro. E eu avisei que ele tinha essa habilidade de escalar qualquer coisa. Pulou o muro e ficou desaparecido por uma tarde inteira. Faça ideia do que eu passei. Quando foi encontrado, foi expulso da escola. Foi o meu primeiro impacto quanto aos direitos dele. Quer dizer, é assim, negligenciaram totalmente todos os avisos que eu dei. Ele foge, podia ter morrido, podia ter sido sequestrado, sabe Deus o que podia ter acontecido. Quando é encontrado, ele é expulso friamente. Então é assim, eu peguei meu filho pela mão e olhei para dona da escola e eu disse, você vai ouvir falar de mim. Isso não ficará assim. Não quis me vingar dela não, porque eu vi que era pura ignorância mesmo. E também vingança não faz parte da minha vida. Eu queria que ela entendesse que isso estava errado, que não é assim que se age com uma pessoa. Então, daquele dia em diante, eu procurei outra escola e levei todos esses relatos. Na outra, ele foi muito bem tratado, super bem cuidado, mas ele não ficava dentro da sala nem um minuto. Ele não aprendia nada, ele não conseguia socializar, ele não tinha um mínimo de interação com as outras crianças. Então, ele ficava muito mais tempo no quintal, brincando no parquinho com um acompanhante, do que na sala produzindo alguma coisa. E eu vi que era completamente inútil ele estar ali, não adiantava nada. E comecei a procurar um tratamento que ele melhorasse. Então ele melhorou bastante, sim, quando eu encontrei o tratamento adequado. Caro, muito caro, não era fácil, na rede pública não havia nada. E o que me chocou muito foi ir na rede pública e ver os depósitos de seres humanos que haviam ali. Eu falei, se é isso que oferecem, meu Deus do céu, eles vão piorar num lugar desses, não vão melhorar em nada. Então, foi horrível o meu começo, assim, o sentimento de impotência e o sentimento de estar sendo enganada. Você paga imposto para quê? Para isso? E, brevemente, eu fiquei sabendo que nem os médicos estudavam autismo na faculdade. Ninguém estudava. Ninguém sabia o que era autismo. A psicóloga que eu levei meu filho, ela não sabia o que era autismo também e também não sabia o que fazer com ele. Mas quando ele começou, de fato, uma terapia que fez diferença na vida dele, que ele começou a melhorar, eu comecei a ter contato com outras mães. Não na minha cidade, no caminho daqui para o Rio, porque eu moro a mais ou menos uma meia hora do centro do Rio de Janeiro. E eu comecei a ver essas outras mães que iam no ônibus e vi a situação delas.
aquela história da escola estava dentro de mim ainda remoendo. E eu pensando numa maneira de consertar isso. E eu vi as mães dentro do ônibus com seus filhos com autismo, e eu percebi logo que era autista, e elas machucadas. Eles arrancavam o cabelo, beliscavam, corriam dentro do ônibus, elas tinham que ficar só segurando. E eu vi a situação delas, a dificuldade dessas mulheres, conversei com elas. E elas falaram assim, mas por que a senhora se interessa por nós, né? Eu falei, meu filho também é autista. Ela falou, não, mas o senhor está tão bem. Eu falei, mas Tão ele não foi... Ó, né? Depois de tudo que eu já tinha passado. E eu vi a tristeza dessas mulheres, a dificuldade que elas estavam passando. E eu falei, onde vocês estão levando? Ah, a gente leva para tratamento em tal lugar. Eu falei, mas eles não melhoram? Ela falou, não, mas a gente não tem onde levar. Era aqueles lugares que eu te falo. Era um depósito de seres humanos mesmo. Eu falei, meu Deus, mas se eles não melhoram, por que vocês levam? Ela disse, porque não tem mais nada. Eu falei, Jesus amado, mas tem que haver alguma coisa. Não é possível isso, né? Então eu fui, minha família toda é do Paraná. E eu fui para lá, ver meu pai, visitar e contei para ele toda a história. E ele imediatamente se interessou em ajudar também. Então meu pai começou a juntar as mulheres daquela cidade, lá no interior do Paraná, é 2 vizinhos o nome da cidade. Quando eu chegava para visitar, meu pai tinha uma reunião marcada lá para mim, eu nem sabia. Então ele dizia assim, ensina para elas aí tudo que você está aprendendo, vai, elas precisam muito. Então na casa do meu pai sempre tinha aquelas mulheres quando eu chegava, e ele ficava tão feliz de poder fazer alguma coisa por elas. Mas eu logo percebi que era um trabalho de formiguinha. Eu falei, pai, já estávamos tendo acesso à internet, eu falei, o problema é muito maior. Não adianta eu ficar ensinando umazinha, outra aqui, outra ali. Existe um Brasil inteiro esperando alguma coisa melhor. Ele falou, e aí? O que a gente faz? Eu falei, o certo é ter uma lei que os ampare. Porque não há. Eu fui buscar para o meu filho, não tem uma lei. Ele falou, então faça. Olha bem, a cara dele, né? Faça, é bem fácil. Mas foi assim que começou essa história. Só que eu voltei para casa, encontrei já um grupo de amigos aqui no Rio, né? A Eloá Antunes, graças a Deus, uma grande amiga, a Cláudia Moraes, Ulisses, essas pessoas estão comigo até hoje, né? Então a gente começou a se reunir, buscar palestras e começamos a falar. Então eu comecei a fuçar na internet e tentar, e assistir TV Senado, TV Câmara, para ver quem era o político que poderia nos ajudar. Imagina o tamanho da minha decepção. Maior problema. Quanto não eu escutei. Aí eu fui a Brasília, numa dessas ocasiões, né? Fiquei uma semana em Brasília. Enfim, ouvi muitos nãos e muito descaso. Sabe, você percorrer gabinetes e, assim, sozinha mesmo, com uma pastinha debaixo do braço, mas com uma certeza e uma vontade muito grande de mudar essa situação. Então eu já tinha esses amigos aqui me amparando e me dando força. Aí eu fui e ninguém... Sabe quando você chega no gabinete assim, deixa o e-mail aí, deixa o número de telefone, tá? Para nunca mais te procurar, nem querer ver sua cara na frente. Não sabiam o que era autismo e não estavam interessados em saber. Então eu percebi logo que eles precisavam de números. Eles não se interessam por uma pessoa sozinha. Eles querem saber quantas pessoas você mobiliza, quantas pessoas vão te dar esse retorno para eles em votos. E aí eu falei, não é possível, meu Deus do céu, que no Congresso Nacional não tenha ninguém sério de verdade, com idealismo, com vontade de ajudar. E eu não recebi nenhum retorno daqueles 7 dias que eu fiquei lá. Quando eu comecei a assistir... Perdidos, hein, Berenice? Mas eles tiveram retorno disso depois. Não foi fácil, eles tiveram que me engolir. Depois eu comecei a mandar e-mails, né? E eu, de tanto ler livro de psicologia, de psicanálise, de tudo isso, eu comecei a... Claro que você não estuda só autismo, você lendo isso. Você acaba pegando, de uma forma geral, outras doenças mentais, né? E até uma forma de analisar o perfil psicológico das pessoas. E eu fiquei muito boa nisso. Então, quando eu comecei a assistir TV Senado, eu falei, esse aqui não presta, esse também não, esse também não. Depois você me conta e nós vamos falar de psicanálise, que eu tô precisando falar. Ótimo. Então, nesse olhar, eu vi com um discurso diferente. E até no gestual e na forma de falar, você analisa. E eu percebi que essa pessoa era séria.
Imediatamente anotei o endereço eletrônico e mandei um e-mail. Por incrível que pareça, eu estava certa. No dia seguinte ele respondeu. Olha. E quando ele respondeu, ele me pediu um número de telefone e eu dei, mas sem acreditar que ele ia ligar. E ele ligou e levou muito a sério. E ele não perguntou quantas pessoas eu mobilizava e nem quantos votos teria. Ele queria saber realmente o que era autismo e como era essa história toda que eu estava contando para ele no e-mail. Ele falou, eu estou preocupado com essa história que a senhora me contou, me diga direito. E eu expliquei a gravidade da situação, das famílias, desses filhos, né? Fui explicando. E ele me propôs uma audiência pública em Brasília. E eu aceitei, mas eu não tinha a menor ideia de como faria essa audiência pública. E aí eu disse para ele, senador, eu não sei como se faz uma audiência pública. E ele me disse, senhora, eu também não sei o que é autismo e a senhora está me ensinando. Então eu vou lhe ensinar o que é uma audiência pública e nós vamos fazer. E foi muito boa a conversa. Enfim, juntei os amigos, né, e começamos a conversar. Falei, gente, e agora como é que nós vamos a Brasília? Dinheiro ninguém tinha. Então eu fui, como nesse conversa vai, conversa vem, eu acabei procurando um deputado da minha cidade mesmo, um deputado estadual, e pedi, pelo amor de Deus, me ajude. A gente já aceitou a data da audiência pública em Brasília, já está marcada e a gente não tem dinheiro para levar. Nós já tínhamos umas 80 pessoas para levar. E eu tinha que levar os representantes, né? Então esse deputado falou assim, mas não é exagerada essa história, não? Eu falei, não, é verdade. Então esses amigos que eu estou falando, a Eloá, Ulisses, essa turma, estavam junto lá na conversa com o deputado. E ele disse assim, então vocês vão fazer o seguinte, vamos fazer uma audiência pública aqui no estado primeiro, no Palácio Tiradentes. Se for realmente do jeito que vocês estão falando, eu levo vocês a Brasília. Eu falei, tá ótimo, nós tínhamos pedido 2 ônibus. E aí fizemos. Então, entre o prazo da primeira audiência pública no estado e a segunda em Brasília, só tinha uma semana. Ou seja, 15 dias para mobilizar todo mundo para Brasília e para cá, para o estado. Mas aconteceu. Nós fomos, o Palácio Tiradentes ficou lotado. Foi a primeira vez que eu encontrei pessoalmente alguns amigos, né? A gente só se falava virtualmente. E entre eles a Cláudia Moraes, a Lier Ribeiro e toda a turma delas, que eu nunca vou esquecer, foi muito lindo. Então a audiência pública do Palácio Tiradentes estava lotada e foi um sucesso imenso. O deputado ficou impressionado, realmente, com tudo que ele ouviu e viu. E aí, na semana seguinte, ele falou, ele me puxou já na saída, né? Vamos lá para o meu gabinete. Eu vou com vocês a Brasília. Falei, então vamos. Mas, deputado, 2 ônibus, ele falou assim, não, vamos de avião mesmo. Mas você diminui esse número aí, que está muito grande. Então, eu teve que enxugar. E fomos em 27 pessoas. Não tinha lugar para dormir. Então, ninguém tinha dinheiro para o hotel, não. Nós vamos ficar no aeroporto mesmo, eu levo o colchonete e pronto. Aí aparece um pastor da igreja metodista, ofereceu a igreja para a gente dormir. Nós dormimos na igreja. Foi legal, foi uma coisa assim tão bonita, sabe? O pastor ofereceu o jantar, café da manhã, fez oração pra gente, não perguntou a religião de ninguém. Tinha uma equipe toda lá que nos levou para o Senado e fizemos então a primeira audiência pública de Brasília. Daquele dia nasceu então a certeza de que o projeto de lei seria protocolado, etc. E tal. E ele foi tão generoso, o senador disse, depois de tudo que eu vi e ouvi, ele chorou durante a audiência e ele disse, vocês vão escrever a lei como entendem que ela deve ser. Eu serei somente o relator. Vai entrar por legislação participativa, que é o que a gente queria. Então a gente veio embora, muito feliz com aquela primeira, né, audiência, e eu já chamei a turma toda aqui para minha casa mesmo, e começamos a escrever a lei de próprio punho. É claro que foi de uma maneira bem amadora, né? Mas eu ligava muito para Brasília, para o gabinete desse senador, consultores legislativos foram nos orientando, e ela, do primeiro esqueleto que a gente fez, a gente queria tudo na lei, né? Tudo e mais alguma coisa. Mas depois a gente foi sabendo que nem tudo poderia ser. Seria inconstitucional, etc. e tal. Então, do primeiro esqueleto para o final da lei, não tinha mais nada. Foi mudando, mudando, mudando. E a gente fez várias reuniões, tanto aqui na Defensoria Pública, com advogados,
com outros profissionais e com outros amigos e fomos melhorando, melhorando, melhorando. Em 2010, isso foi em 2009, né? Em 2010, em março, eu já estava lá protocolando esse projeto de lei. E aí, não vamos perder tempo, pelo amor de Deus. Falei, demorei tanto para conseguir, agora esse projeto vai adiante. Então, eu fui a Brasília com a Eloá e a gente protocolou o projeto de lei ali. Esse foi o primeiro passo, foi isso que me motivou. Certo. Você quer fazer a segunda pergunta? Sim. Pode fazer. E desde a época, lá atrás, né? Seu filho com 25 anos. Quais foram os principais problemas que você encontrou? Vamos falar de um modo geral, né? Seja da saúde, mas o maior problema que a gente tem enfrentado é exatamente na educação, né? Hoje, a gente tem uma educação que eles falam que é uma educação inclusiva, mas não são todas as pessoas que têm acesso a essa educação inclusiva, né? Então, como que você chegou, né? Seu filho estudou em escola regular? Estudou. Mas não, só no começo, depois não teve condição, não. Tá, Ele foi crescendo e as dificuldades apareceram, muitas. Sim. E quais foram essas dificuldades e o que você fez para diminuir, né, esse sofrimento, que é um sofrimento que as famílias têm quando você vai colocar uma pessoa que tem autismo na escola, sobretudo numa escola regular, né? Que depois da Lei Brasileira de Inclusão, todo mundo tem que ir para a escola regular, né? E aí, pois é. Essa dificuldade é muito grande, mas existe um certo equívoco que as famílias precisam ter noção. A escola não é hospital, não é clínica, é escola. E o professor não é médico. Se essa criança tem problema, ela precisa de tratamento, o tratamento tem que vir antes da escola. Não adianta, se você tem um filho com febre, com qualquer outra doença, você leva para a escola para ele ser tratado lá? Não, você leva para o profissional de saúde para que ele seja tratado. E as pessoas confundem muito a questão do autismo em levar para a escola e querer que a professora resolva. Ela não vai resolver. O tratamento tem que vir primeiro. Tem que ser tratado nas suas dificuldades, no que há. Nós temos que fazer o que há de melhor por ele na saúde, para que ele vá para a escola um pouco melhor. Segundo ponto, não estão preparadas as escolas brasileiras para receber o autista. Não estão. Não há acompanhante especializado na maioria das cidades. Os professores não sabem o que é autismo, muito menos lidar com eles. A turma que está em volta também não sabe o que é autismo e não sabe lidar com ele. Então, o ambiente é áspero, é difícil e há um longo caminho a ser percorrido ainda. Então, o meu filho hoje, ele está na escola da Clínica Escola, que também fundei. Por quê? Ele está 1000 vezes melhor ali dentro do que estava na escola regular. Além de não adiantar nada, estava sofrendo muito, né? Então, hoje, eu não estou dizendo para vocês que eu sou contra o ensino regular, não. Eu sou a favor porque existem vários graus de autismo e tem os que se adaptam, tem os que conseguem e eles têm o direito de estar lá. Tanto que isso está muito claro na lei, o direito à matrícula na rede regular de ensino. Preferencialmente, que seja lá. Agora, nós temos que botar o acompanhante especializado, sim, se for necessário. Temos que ouvir esta família, temos que ouvir a escola. Porque não se faz eu falo, quando esse pássaro não voa. E é preciso que voe. Então, nós temos que buscar, antes de tudo, o tratamento adequado para que eles melhorem. Você pega uma criança com 1000 problemas, autismo não dá em árvore, não dá em gente. Então, eles, às vezes, têm problemas gastrointestinais, tem convulsão, tem tantas outras coisas. E aí, a escola vai resolver? Ela não vai. Então, a lei buscou, primeiro, o tratamento multidisciplinar e a escola regular. É claro, eles têm que ter esse direito. E aqueles que não conseguirem e preferirem a escola especial, né, de acordo com a família, etc., também tem que ter esse direito. Eu acho que nenhum direito pode ser negado. Tá? Mas você me falou antes nos desafios, né? Isso. Então, os maiores desafios, por incrível que pareça, foi realmente na Câmara. No Senado, eu passei tranquilo, que eu entrei pelo Senado. Então, quando uma lei, um projeto, ele entra pelo Senado, fica só atrás dos projetos da presidência. Ou seja, ele passa à frente de um monte de projetos. Mas, na Câmara, não foi fácil.
Foi bem difícil mesmo. Eu encontrei muitos deputados desonestos que não estavam nem um pouco preocupados com o autismo e não queriam, prontos para engavetar, deixar para lá. Teve muitos fatos desagradáveis na Câmara, assim, e a gente tinha que correr a todo instante para socorrer o projeto de lei. Foram muitas viagens a Brasília, não deixou saudade, porque o sofrimento foi muito grande no final. O começo foi prazeroso, sim, porque a gente via as coisas caminharem. Mas no final foi tão difícil. Eu quero fazer uma consideração aqui. Eu acredito que ninguém achava que a gente chegaria ao final. Então não estava ligando muito mesmo. Mas quando viram que estava caminhando, começou a preocupação. Uhum. E aí começou a aparecer muita gente querendo puxar o seu tapete. Então tinha pressão. Você chegou a sofrer pressão para retirada, olha, não vai dar para fazer isso, querendo negociar, conversando. Olha, Berenice, não dá. Teve todo tipo de pressão, sim. E tem aquela velada também, né? Que você entende o recado. Teve todo tipo de pressão, todo tipo de armadilha, sabe? De chamar você em Brasília e chamar 2 vezes na mesma semana para dizer, agora ela não vem. Mas eu ia. Mas eu dava um jeito e ia. Então, era assim. E tinha muita gente em Brasília também, alguns amigos em Brasília, que também faziam, ia lá, me representava, etc. e tal. Foi assim, foi tão baixo, eu acho, sabe? Os recursos usados para não deixar que fosse adiante. Foi tão estranho aquilo para mim, porque a causa é nobre, né? A gente não estava pedindo nada de absurdo. A causa é nobre. Então teve muita maracutaia, muita tentativa. Mas acho que a fé e o amor de mãe é mais forte. Não só o meu, mas de vários outros pelo Brasil. Então, eu tive que criar as minhas estratégias para vencer tudo isso. Como que eu fiz? Cara, o primeiro senador que me deu atenção, eu não cito aqui o nome de ninguém, porque eu quero explicar, não faço parte de nenhum partido, e eu ignorei completamente os partidos políticos, e foquei no único que eu gosto, o autismo. Então, era esse o caminho. Pronto. Não quero nem saber qual é o partido, se é direita, de esquerda, de centro, não me interessa. Eu quero saber que essa lei tem que ser aprovada. E acabou. Então, no primeiro senador, eu percebi o seguinte. O chefe de gabinete dele, o seu assessor, não fica sempre com ele. Eles migram. Eles vão para outros lugares. E eles têm, por educação, comunicar a gente, olha, senhora Berenice, agora eu não estou mais com esse senador, eu estou em tal lugar, assim, assim. Eu falei, senhora, me dá o seu contato, por favor? É o mesmo? Eu posso continuar tendo seu apoio? Pode. Então, eu fui fazendo uma espécie de uma teia, eu fiz um mapa. Este chefe de gabinete agora está neste ministério, ou está com aquele deputado, ou está com aquele ministro, e eu fui segurando. Então, à medida que eles foram migrando, eu fui acompanhando todos eles. E até hoje eu tenho todos esses contatos. E rapidamente, eu fiz uma teia e tinha contatos em todos os lugares. Ministérios e até no Palácio Planalto. Eu fui seguindo todos eles. Então, quando eu passei dessa comissão para outra, que nós entramos pela Comissão de Direitos Humanos, na segunda comissão, eu fiz a mesma coisa. Fui criando a teia e fui seguindo todos eles. Então, toda vez que eu precisava de alguém no Ministério da Educação, no Ministério da Saúde, não sei onde, eu tinha alguém e ia me abrindo os caminhos lá. E eu fui procurando informações. Por exemplo, fulano estava no Ministério da Educação. Quem aí tem filho autista? E ele me dizia. Aí eu descobria, pegava aquela pessoa para me ajudar. Nos deputados foi assim que eu ultrapassei essa má fé de muitos também. Sempre tinha um assessor ou um parente ou alguém que tinha um filho com autismo. Aí eu pegava aquela pessoa e jogava para cima do deputado, para poder vencer essas barreiras. E não sei, mas algo muito mágico aconteceu. Porque mesmo nos momentos cruciais, quando recebemos o parecer desfavorável do Ministério da Saúde, né, foi horrível. Você estava assim, no finalzinho já, e veio um parecer desfavorável. Eu falei, como assim desfavorável? Então, eu tive que chegar à Casa Civil, né, para poder chegar no Presidente da República, tive que chegar na Casa Civil, tive que ir lá no Palácio do Planalto, fazer uma reunião com ela e conversar, apelar para tudo, para conseguir fazer o Ministério da Saúde mudar o parecer de desfavorável para favorável. O que me chocou
É que os deputados não votavam contra o governo. Não votavam. Ninguém votava contra o governo. Como assim? Até o teu deputado queridinho lá, seu amigo, que deu tudo por você, não vamos fazer, na hora do parecer desfavorável, não votava contra o governo. Entendeu? Era assim que as coisas caminhavam. Então, já que vocês usam desses recursos, eu vou usar dos meus também, que eu não vou contar aqui. Mas tinha que deu ser. certo, mas deu certo. Sim. Você tem o quê? Não entendi? Deu certo. Deu certo, deu certo. Deu certo, né? Tem algumas perguntas aqui, antes da gente... Nossa, tem muitas perguntas, Berenice, muitas. Vamos por partes. Vamos deixar uns 20 minutinhos finais para as perguntas. Que eu acho que o pessoal tá aqui para te ouvir mesmo, saber da sua história. E depois as perguntas. Se você não conseguir responder todas, eu pego as perguntas e te encaminho. Qualquer coisa, você faz um vídeo, me manda e eu encaminho. Eu coloco aqui no meu perfil. Eu acho que... Ou a gente faz outra live depois também, só para perguntar. A gente faz outra live, isso. A questão da retenção escolar, o que você acha da retenção escolar para a pessoa com autismo, para aquela criança com autismo? Bom, quem está fazendo a pergunta, pode me dizer o nome? Espera aí. Mirela. Mirela, você vai mudar seu filho de escola quando, hein? Porque não pode reter, entende? Não pode reter. Ele tem que acompanhar a turma. E existe, como as crianças neurotípicas têm explicadora, tem vários outros recursos para ela fora da escola ou dentro mesmo na sala de recursos, ele tem que fazer uso disso. Tá? Ele tem que fazer uso disso e ele precisa acompanhar. Não, eu mudaria de escola, sinceramente. Mas é o ideal, né, Berenice? É o ideal. Mas tem muitos pais que querem fazer retenção, porque ele tem direito de acompanhar, mas o fundamento da ação para pedir a retenção é exatamente a falta do apoio do Estado, né, nas escolas. Ah, ela está na escola pública, né? Isso. Tá. Eu não tenho numa escola pública, não tem lá aquele profissional de apoio especializado, que a Lei Berenice Piana fala que é especializado, mas a Lei Brasileira de Inclusão fala que é um profissional de apoio. Aí eles acham que é aquele profissional para levar a criança no banheiro. É isso, é exatamente isso. Aí a pessoa pede a retenção para aquela criança ter a oportunidade de ter o conhecimento dentro dos limites da idade mental dela, mas com todo o aparato necessário para que ela aprenda, né? É verdade. Existe isso. Cada caso é um caso, né? Nós temos que analisar bem isso. Ela, em primeiro lugar, ela tem que exigir o acompanhante especializado previsto na lei. E não aquele cuidador que vai levar para o banheiro, vai limpar a boquinha, etc. e tal. Nós falamos em acompanhante especializado, que seria o mediador. Nós não temos o braille para cegos, a libra para os surdos, que é o intérprete. Por que para o autismo não tem um intérprete entre o que o professor diz e o que ele precisa entender? Então existe isso, ele precisa do intérprete. Se não te der um acompanhante especializado, vá ao Ministério Público e denuncie. É preciso que o Estado cumpra a sua lei. Não é possível que só nós, os pobres mortais, tenhamos que cumprir a lei. Eles têm que cumprir também. Sim, exatamente. E a clínica escola, Berenice, ela foi criada em razão das dificuldades que você enfrentou na educação do seu filho? Foi, na verdade, do meu e de vários outros, né? Que eu estava acompanhando. Quando o projeto Clínica Escola nasceu, foi também baseado na dificuldade das famílias de levar o filho. Pensa bem, uma mãe com autista severo, 6 anos, 7 anos, sei lá. Ela vai levar para as terapias. Digamos que tenha, né? Porque às vezes nem isso tem. Mas ela vai levar para as terapias. Ela leva num bairro para uma psicóloga, lá não sei aonde, para fonoaudióloga. Depois ela tem que ir na TO, não sei aonde. E depois ela tem que voltar para casa, dar conta do seu serviço, do almoço, e depois levar ele para a escola. Você acha que essa mãe não vai desistir em pouco tempo? Ela desiste. Ela desiste porque ela não tem só isso para fazer. E ela fica tão cansada e tão exausta
que ela chega uma hora que ela não quer fazer mais nada. E até porque esse filho vai crescendo e ela começa a sofrer perigos na rua, porque se ele é muito agitado, ele corre perigo. Realmente, num transporte coletivo, então, meu Deus, nem se fala. Então, eu pensei sempre em um único local onde ela fosse e tivesse todo o conforto do atendimento multidisciplinar, do ensino individualizado, para que ele seja preparado para o ensino regular. Ou seja, ele tem que ter direito à escola, não importa como e a situação que ele esteja. Se ele for severo, se ele é leve, se ele é moderado, não interessa. Ele tem direito à escola. Você, uma cidadã, paga impostos para isso e ele tem que ter esse retorno. Então eu digo, mas se ele estiver muito mal, se ele estiver no hospital internado, ele tem direito ao ensino hospitalar também. Lá dentro, ele tem que ter. Na verdade, essa criança não pode crescer sem escola. Ele tem que ter. E aí, a clínica escola, na verdade, ela reuniu tudo que está previsto na lei. Que, depois da lei aprovada, eu tinha certeza que se a gente não criasse uma instituição modelo, né, ninguém cumpriria a lei. Não, fica todo mundo perdido, desnorteado. Tinha que ter alguma coisa. E graças a Deus, a clínica escola aqui em Itaboraí tem 6 anos, e está indo muito, muito bem. Nós temos hoje 180 famílias lá. Não tem profissionais só para o autista, tem para a família também. A mãe, o pai, alguém familiar que precise, tem a psicóloga também para acompanhar. Também nós temos 2 nutricionistas que ensinam as mães na cozinha experimental, que tem pelo menos uma vez por mês, para ensinar a fazer a comida desse filho. Ensinar também as técnicas de alimentá-lo corretamente, fazê-lo aceitar novos alimentos, né? Melhorar a dieta dele. Então, o ensino é individualizado, sim. As terapias todas são individuais também. E, além desse ensino individualizado, para aqueles que estão no ensino regular, tem a sala de recursos lá dentro também. Todas com profissionais especializados em autismo. Nossa, nós vamos trazer, que eu estou vendo, a Reunida tem essa missão de estender a clínica escola por todo o país. Então, nós já vamos trazer para Belo Horizonte a clínica escola. Porque vamos precisa, é necessário, muito, né? As famílias precisam. E Berenice, a questão psicológica das famílias, né? É tão importante quanto cuidar de quem vai cuidar de quem cuida, né? Aquela famosa frase. E aí, Berenice, o que você acha disso? Eu sempre pensei nisso. Se a família não está bem, essa criança não ficará bem. Eu estou falando criança de qualquer idade, tá? Que para mim autista, eu falo sempre criança, mas nós temos lá, por exemplo, de 2 a 45 anos na clínica escola. Não tem limite de idade, não. A família precisa estar bem, principalmente a mãe que fica mais tempo com ele, né? Então lá dentro tem, além da reunião com as mães, né? Nós temos as reuniões com as mães, temos também a psicóloga para essas famílias, para essa mãe, para quem cuida. É frequente que aconteça casos de depressão, de pânico e outros tantos casos. Principalmente na chegada, né? Quando elas recebem o diagnóstico, o pavor é muito grande. A frase que elas ouvem com frequência, todo mundo ouve, é não tem cura, causa um impacto muito grande, né? Na família. E isso é terrível. Então tem mãe que pensa em suicídio, sim. Tem mãe que não se desespera e fica muitas vezes sem forças para lutar. E ela precisa, além de estar ali no aconchego com as outras, com seus pares, com várias outras mães que têm o mesmo problema, e vai ajudá-la a encontrar soluções, vai ajudá-la nesse apoio, nós temos, eu mesma faço esse acolhimento familiar lá. O acolhimento é importantíssimo e eu adoro fazer. Essa é a parte que eu mais gosto. Receber a família, dar a elas aquilo que eu não tive lá atrás. Eu era muito sozinha, né? Não tinha esse aconchego, não tinha ninguém para me dizer nada, me orientar nada. Então a gente vê que a mãe chega sem saber nada, ela só sabe que o filho é autista. Ela não sabe mais nada. E ela ouve muita coisa desencontrada na internet. Ouve coisas absurdas e outras nem tanto, e elas não sabem no que acreditar. Então ela precisa de uma outra mãe que a acolha, que a receba, que a oriente, e depois a psicóloga, se ela quiser. Ela também tem a nossa psicóloga. Nós temos 4 psicólogas e 4 psicopedagogas, 2 nutricionistas, 2 fisioterapeutas, 2 fonoaudiólogas, 2 terapeutas ocupacionais,
e por aí vai. Tudo que está lá descrito na lei nós temos lá, além dos professores, né? E para criar a clínica escola, você se inspirou em algum lugar, alguma clínica de outro país, modelo? Olha, Não, simplesmente peguei a lei e falei, vou criar tudo que tem na lei, eu vou criar no espaço. não, foi assim. Quando meu filho iniciou aquele tratamento que eu te falei no início, que ele começou a melhorar, era uma clínica escola particular só para 18, lá na UFCA. Então, era para poucos, porque era muito caro mesmo, e nem eu tinha condição de pagar, era muito a família ajudando de todo lado, para você ter uma ideia. Eu acho que eu era a única pobre lá da turma, o resto era tudo gente com dinheiro. E eu vi que um tratamento, uma instituição tão boa, devia ter na rede pública para todo mundo, porque tão poucos tinham acesso a algo tão bom. Por quê? E sempre ficou na minha cabeça de fazer algo para todos, né? E não para... Claro que lá não tinha todo atendimento multidisciplinar, mas ainda assim o tratamento comportamental era muito bom. E a escola individualizada também era muito boa. E eu percebi que esse tipo de instituição daria certo, mas eu tinha que pensar nisso de uma maneira ampliada, com todos os profissionais previstos na lei, etc. e tal. Lá tínhamos só um fonoaudiólogo. E aí, pensando naquele modelo, mas numa outra dimensão, né, em algo bem maior para muitos e que desse certo para muitos. Então, eu tive que escrever mesmo o projeto junto com os profissionais aqui da prefeitura. Claro que quando eu levei o projeto à prefeitura, eu queria que fosse na rede pública mesmo. Nada, eu não tenho ONG, nada disso. Não foi com esse intuito. Eu levei a ideia. Eu cheguei para o prefeito, conversei e expliquei a ideia. E ele aceitou. Então, junto com os profissionais de educação, nós aqui mesmo na minha casa, a gente se reunia e escrevemos o projeto, baseado na ideia que eu tive. E claro que é duas vertentes, nós temos saúde e educação, tudo no mesmo local. Temos neuropediatra também, todos os exames que eles precisam fazer, eles fazem ali, medicamento, eles têm tudo. Então, isso tudo gratuito. Tudo gratuito, é municipal. A clínica escola é do município de Itaboraí. E você nunca conseguiu levar isso lá para o senador que tem empatia para implantar isso como política pública, Berenice? Na verdade, eu ainda estou tentando. O senador aceitou muito bem, sim, a ideia e tudo, mas ele encontrou diversas barreiras. Só que agora nós estamos vivendo um outro momento. Então, eu acredito que agora sim, porque terá que ser novamente o projeto é bom. Eu consegui levar, assim, em cidades, né? No Paraná, por exemplo, em Cascavel, já está prestes a ser inaugurada. Só não foi inaugurada ainda por causa da pandemia. Porque eu até tinha recebido o convite e tudo. A cidade de Palmas, também no Paraná. Então, na cidade de São Pedro da Aldeia, tem várias cidades que já estão com o projeto em meio caminho andado para começar. Mas eu fui na cidade, fiz a palestra, procurei o poder público, expus o projeto, expliquei como fazer, passo a passo, e eles estão fazendo. Então, eu acho que assim, a multiplicação está sendo assim. Quem veio aqui conheceu o projeto, voltou e está fazendo. A cidade de Macaé também, eles já estiveram aqui, Secretaria de Educação. Foram muitos lugares do Brasil todo que vieram conhecer. E é o sonho das famílias, né? Ter esse conforto, a certeza de que eles estão sendo bem tratados e estão sendo desenvolvendo na escola. Eu quero conhecer esse projeto e quero que Belo Horizonte implante, né? Vamos procurar o poder público para ver se a gente consegue trazer para a capital esse projeto, né? Muito interessante. Muito. Berenice, eu estou impressionada. De verdade. Agora vamos passar para as perguntas, que depois eu acho que a gente vai ter que marcar uma live só de pergunta, porque está chegando aqui sem parar. Peraí. Tá bom. Peraí. Manda meu amor para Berenice. Berenice, como anda o projeto Clínica Escola que você teve? Mas você já está falando sobre isso. Peraí. No meu caso. Doutora, como buscar o tratamento multidisciplinar por liminar? Está perguntando aqui a ação judicial. Como... Peraí que eu vou falar aqui tem um do profissional de apoio aqui interessante. Meu filho de 7 anos foi diagnosticado recentemente.
Gostaria de indicação de leitura. Que mais? Berenice, como anda o projeto? Todo mundo querendo saber do projeto nos estados. Boa tarde. O tratamento multidisciplinar, Berenice, a Daniele está perguntando, qual foi o tratamento multidisciplinar que seu filho teve acesso? Na rede pública, nenhum. Agora ele está tendo todos, né? Ele teve na rede particular durante um tempo, né? Que foi onde ele melhorou a ponto de eu conseguir fazer todo esse barulho para fazer a lei federal. Mas na rede pública agora, depois da clínica escola, tem 6 anos, ele teve acesso a todo o atendimento multidisciplinar na rede pública só depois da clínica escola mesmo, instituída no meu município. Antes disso era sempre na rede particular, não tinha não. Ah, tá. Tá perguntando aqui, fale da resistência dos profissionais que acham que será exclusão. Eu acredito que deve ser do ensino na clínica junto com educação e saúde. Ou será que ainda tem isso? Na verdade é assim, a resistência de achar que é segregação lá, né, na clínica escola, eu acho que a resistência é quem não conhece o projeto. Venha conhecer para depois falar. Eu não falo daquilo que eu não conheço, portanto não falem daquilo que vocês não conhecem. A clínica escola sempre esteve aberta para receber todo mundo. Venha saber. Eu acho que não há nenhum mal, não é nenhum crime você preparar uma criança para ir para um ambiente. E eu acho o ambiente do ensino regular para o aluno autista sem nenhum preparo, sem nenhuma preparação prévia, muito áspero e agressivo. E às vezes lá dentro da sala do ensino regular ele está mais excluído do que nunca. Porque ele está num lugar onde ninguém sabe o que é autismo, não sabe lidar com ele, a professora não sabe, os colegas não sabem, está sofrendo bullying, está sofrendo todo tipo de coisa. E aí, isso é inclusão? Para mim, colocar a criança dentro da sala e fechar a porta não é inclusão. Nunca será. Essa é exclusão. Prepará-lo num ambiente que é totalmente adaptado para ele, para que ele chegue na escola melhor e faça as tentativas. Agora, simplesmente, depois de um ano na clínica escola, você vai para o ensino regular. Pronto. Não é assim também. Nós vamos ver se ele vai se adaptar, o que a gente pode fazer de melhor por essa escola para que ele receba esse nosso aluno. Aí sim, nós temos que ter este acompanhamento. Tanto que os mediadores ou professores podem vir na clínica escola quantas vezes quiserem buscar ajuda. Nós sempre estamos lá para receber. A nossa diretora, Márcia Noves, a Adriana, a coordenadora, nunca deixaram de receber ninguém e de orientar ninguém. Tanto elas quanto todos os outros profissionais. Muito bom. Estão perguntando aqui do emprego assistido. Fala do emprego assistido. Então, esse é um outro passo, né? E nós vamos, depois da clínica escola, esse é meu próximo projeto, que é o curso profissionalizante para os adultos. E para aqueles que já não querem mais saber de terapiazinha, de nada, eles querem algo mais. Então, é um projeto separado, que eu estou fazendo agora, para o autista adulto, onde ele terá um emprego assistido. O que é o emprego assistido? Ele tem que trabalhar num local onde, qual é a habilidade dele, o que ele faz bem, o que ele faz melhor, o que ele gosta de fazer e ele se adapta bem. Dentro deste local, nós temos que capacitar aquelas pessoas que trabalham com ele, para entender suas dificuldades e etc. Eu mesma já estive numa loja onde uma moça autista trabalha e eu não sabia de cara assim que ela era autista, né? Eu entrei e ela me oferecia cartão de crédito da loja, né? E eu percebi que ela sempre falava do mesmo jeito, com o mesmo tom de voz e a mesma frase, tudo igual. E eu entrava com o meu filho, que é autista, né? Quando eu estava passando, ela dizia assim, senhora, ele está bem? Falei, sim, ele está bem. Aí eu fui perguntar para o gerente da loja, né, se ela tinha autismo. Ele falou, sim, ela é autista. Eu falei, entendi. É por isso que ela fala desse jeito, sempre igual. Aí quando eu estou saindo da loja, ela me pergunta de novo, senhora, ele está bem? Sim, ele está bem. Então, eu estou preparada para entender. Mas quem entra na loja que não sabe que ela é autista, acha que ela está sendo arrogante e impertinente. Porque ela está insistindo na mesma pergunta toda vez e falando tudo de novo. Ela não entende a ironia da gente e tal. Mas as pessoas da loja eu vi que são preparadas para lidar com ela e para explicar para os clientes
Isto é adaptá-lo ao emprego assistido, é entender as dificuldades e as limitações dessa pessoa, sem, no entanto, deixar de levar em conta que ela tem outras qualidades e outras habilidades que compensam tudo isso. Né? Vamos valorizar o que ele tem de melhor. Então, o emprego assistido consiste em preparar as pessoas que trabalham com a pessoa autista para entender como é o autismo e como é que ela pode se comportar. Devia ser da escola, né? Devia ser dentro das escolas uma matéria específica para entender, né? Deixa eu ver. Verdade, eu queria ser essa professora, porque eu ia adorar explicar para todo mundo. A Carla, do Autismo Legal, mandar um beijo para ela. Está perguntando aqui, qual o próximo passo para a comunidade autista? Então, o próximo passo. A comunidade autista em geral, gente, nós temos que entender que ela existe, mas ela não é cumprida. Tem algumas exceções. É cumprido aqui e ali. O passo é pedir que a lei seja cumprida em toda a sua, né, em todos os seus artigos. Tem que ser cumprida. E as pessoas ainda não entenderam que tem que buscar seus direitos. Quando um governo faz uma lei, no dia seguinte ela é cumprida. Quando é para eles. Mas quando é para nós, eles não estão muito interessados. Não é nós que temos que buscar o cumprimento da lei. Eu acho que teve uma pergunta antes aí de uma pessoa que pediu como pedir o tratamento multidisciplinar através de liminar. Ela deve entrar com uma ação de tutela antecipada. Por quê? Individualmente mesmo. A ação de tutela antecipada para esse filho. Porque se o Estado não nos dá o tratamento multidisciplinar, a sua cidade não tem, eles têm que pagar na rede particular onde você escolheu. E você ganha a ação, viu? Porque já existe precedente. Lembrando que é um direito constitucional, né? O direito à educação, direito à saúde, né? A questão do tratamento. E realmente, os juízes, eles têm entendido, quando você pede a lei, né? A lei Berenice Piana para ser aplicada, a jurisprudência, ela já tem entendido, já é pacificada com relação a isso. Todas as minhas liminares aqui, eu não tive nenhum problema, não mesmo. Quando a gente manifesta com o laudo certinho, com a indicação dos profissionais corretos, não tem erro. É verdade. Eu tenho conversado muito com procuradores e pessoas do Ministério, que eles usam muito, graças a Deus que tem até juízes falaram comigo, porque não tem negativa. Quem entra com a ação da tutela antecipada, se a cidade não tem o tratamento multidisciplinar, ela tem que dar. Porque o que está escrito na lei tem que ser cumprido. E a pessoa escolhe aonde quer que trate seu filho e eles têm que pagar. Exatamente. E lembrando também, né, Berenice, que o Ministério Público é quem fiscaliza as leis de acordo com a Constituição Federal. Então, se você está com algum problema de não aplicação da legislação, você tem que procurar o Ministério Público do seu estado, que isso é importante, que o Ministério Público, ele não vai agir porque ele vai acordar e vai agir. Você tem que provocar o Ministério Público informando que ali existe um problema de não cumprimento de lei. Existe sim, eles funcionam sim. Não adianta falar, porque às vezes eu falo para uma mãe, vai lá no Ministério Público, eu não vou porque eu não acredito mais em justiça. Eles funcionam sim. Aqui no estado, a gente tem uma parceria muito grande com a Defensoria Pública e com o Ministério Público, especializado de pessoas com deficiência e pessoa idosa, e eles têm cumprido rigorosamente a Lei Brasileira de Inclusão e a Lei Berenice Piana. Então, as coisas têm funcionado quando a gente exige o nosso direito, né, Berenice? É verdade. Aqui também. Quando a criança vai para a escola e não tem acompanhante especializado, se a mãe ligar, ela nem precisa ir. Se ela ligar para o Ministério Público, no dia seguinte o acompanhante está lá. Eles chegam junto mesmo, eles trabalham bem mesmo. O Ministério Público tem entendido muito bem isso. Graças a Deus. Quanto ao Ministério Público, eu não tenho nenhuma queixa do não cumprimento da lei, porque eles levam muito a sério, sim. Mas é preciso que as famílias entendam os seus direitos e busquem, e comecem a buscar. Eu aconselharia imprimir a lei e andar com ela na bolsa. Porque tem lugares que você mostrar. Sim, eu também aconselho levar a lei na bolsa, que dá para você se fundamentar ali. Não precisa de você ser um conhecedor da lei para você tá escrito ali, ó, precisa de um profissional de apoio, vai ter um profissional de apoio. Direito à saúde, direito à educação, material adaptado,
muito. Né? O profissional ele tem que ser especializado, não tem essa de cuidador. E eles não entendem. Mas você sabe, Berenice, que os decretos, né? Cria a lei. A lei brasileira está lá. Profissional de apoio escolar, somente. Tem a lei Berenice Piana, que ela é específica e ela é muito completa. Aí você pega a lei com base com a questão do autista e dá para conseguir o profissional de apoio. Mas com outras deficiências, eles utilizam a lei brasileira de inclusão e ponto final. Aí tem um decreto de um município, que fala, olha, esse município tem profissional de apoio com base na lei, com base referenciam inclusive a sua lei, mas tem outros que não, que vão aceitar simplesmente a lei brasileira. Aí o que acontece? Ele não tem o apoio pedagógico necessário, né, Berenice? Não tem. Infelizmente, sabe por quê? Criou-se um preconceito muito grande. Veja bem, eu tenho falado isso muito nas palestras também. Criou-se um preconceito muito grande, confundindo o autismo com doença mental. E não é doença mental, é um transtorno do espectro autista. E mesmo que fosse doença mental, o preconceito não tem que existir em nenhuma área, em nenhum tipo de doença absolutamente. Mas quando se cria este preconceito de que é doença mental, então eles tiram da cabeça que é uma pessoa com deficiência. E é. Tanto que a Convenção da ONU de 2008, na qual o Brasil é signatário, reconhece que a pessoa com autismo é uma pessoa com deficiência. Ponto. Reconhece, assinou, mas não era levado a sério isso. Mesmo que nada. Então a nossa lei também levou... Lá no seu artigo, reconhece a pessoa com autismo como deficiente para todos os efeitos legais. Ponto. Eles têm que entender que o autista, ele está inserido em tudo que a pessoa com deficiência tem direito. E é isso que as pessoas ainda não botaram na cabeça. Muita gente ainda acha que o autista é maluco, que qualquer coisa desse tipo. E eles não entenderam que ele está no mesmo rol das pessoas com deficiência. Porque era, e sempre soubemos que é. E a dificuldade foi muito grande. E, incrível que pareça, para colocar esse artigo não foi fácil. Se não tivesse a convenção da ONU, a gente não teria conseguido. É lamentável tanto que, gente, que as pessoas não entendem, né, Berenice? Pois é, a gente chegava antes da lei, a gente chegava com a convenção da ONU, porque a gente percorria a defensoria pública, fizemos palestra lá, em tanto lugar que você nem imagina. E a gente chegava, apresentava a convenção da ONU, eles não sabiam. Nem sabiam. Então não adiantava. Aqui no Rio mesmo nós fizemos a lei e o governador Sérgio Cabral vetou. E aí você apresenta a convenção da ONU, não estava nem um pouco interessado. Olha o absurdo que era. Quer dizer, mesmo sendo signatário o país de uma convenção da ONU, não respeita. Então, por isso que eles falam que o autismo é muito à parte, vocês são muito fechados. É claro, se nós não fizermos alguma coisa por nós, ninguém fará. Verdade. Tem que lutar mesmo. Mas a gente já está finalizando, já está acabando o tempo. Faltam 1 minuto e 58 segundos. Nós vamos marcar uma outra live para responder todas as dúvidas. Eu gostaria muito de agradecer a sua presença. Foi maravilhoso conhecer a história. Eu que agradeço. De vida. Nós aprendemos todos os dias com você. Você pode ter certeza disso. O espaço está aberto. Quando você quiser trazer reunida para cá, para a gente lutar pelo autista, nós estamos à disposição. Já sou um soldado no seu projeto aí, de clínica escola, de empregabilidade assistida, no que você precisar. Pode me Muito chamar, obrigada. que eu tô junto. E a live vai ficar salva. A live vai ficar salva para quem não teve a oportunidade de assistir, tá? Certo. Eu te agradeço muito, Michele, conte comigo sempre. Deixa eu dizer só uma coisa para as mães. Nunca desista do seu filho. Jamais. Nós estamos juntas. Eu nunca vou desistir. Não contem com isso. Muito obrigada. Um beijo. Eles tentaram contar, né, Berenice? Mas você foi dura na queda e conseguiu fazer uma lei no meio desse tanto de obstáculo. Não interessa. Eu falei que o obstáculo só me empurra para frente. É isso aí. Quem mandou eles fazerem esse obstáculo, né? E criou a lei, ponto final. Exatamente. Então, é isso aí, gente. Um beijo. Fica com Deus. Viu? Tchau, querida. Beijo para todos vocês. Com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.